Olá, pessoal, bem-vindos a mais um treinamento do nosso programa de desenvolvimento humano organizacional. E hoje com um tema super importante para o nosso meio, tanto no nosso ambiente de trabalho, quanto nas nossas relações, seja relações dentro da empresa, dentro das UTIs, dentro dos centros cirúrgicos, em nossas casas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, seja no trânsito, seja em alguma instituição, na faculdade, na escola. Então, em qualquer área, né, dá para se pensar o conceito de comunicação não violenta. Nós temos, né, um módulo desse treinamento, só a comunicação não violenta, onde eu trago, né, um pouquinho sobre o livro Comunicação Não Violenta, que é uma teoria do psicólogo Marshall. Eu falo bastante sobre isso. E esse segundo treinamento, esse segundo módulo, eu quis trazer algo prático. A gente vai rever os pilares da comunicação violenta, mas eu quis trazer mais exercícios práticos, itens práticos para a gente pensar a comunicação violenta no nosso dia a dia, né? Tentar sair um pouquinho da teoria para a gente pensar mais a prática, né? Como no nosso dia a dia pode ser aplicada a comunicação violenta, né? Não violenta. Eu posso perceber se eu estou tendo uma comunicação violenta ou não. Então, um treinamento prático para que a gente possa estar refletindo, pensando, tentando colocar isso no nosso dia a dia e melhorando as nossas relações, né? Melhorando as nossas relações interpessoais, tá bom? Então, só para relembrarmos, né, os fundamentos da comunicação não violenta, né? Então, o que é, por que ela é importante? Então, ela foi criada pelo Marshall, que é um psicólogo, e é um processo de comunicação que busca criar conexões empáticas e reduzir conflitos, né? Então, a comunicação não violenta nada mais é do que você se comunicar com empatia, você se comunicar com um olhar em prol do outro, você estar presente naquela comunicação, você não ser violento, não passar essa imagem de que você parece que está agredindo a pessoa na comunicação. E criar conexões, né? Reduzir os conflitos, porque muitos dos conflitos, gente, são gerados pela comunicação. A má comunicação, não entendimento do que o outro está passando, não entendimento do que o outro está sentindo. Então, ele é um modelo, né, que se concentra a comunicação assertiva, que é uma abordagem direta e gentilmente honesta para se comunicar de forma produtiva. Dentro do conceito de comunicação não violenta, existem, né, 4 pilares, que são 4 técnicas que ele traz para a gente seguir, para que a gente possa se basear no nosso dia a dia. É bem prático, é o que fazer na prática para a gente começar a observar, para a gente desenvolver essa comunicação não violenta. Então, eu vou estar trazendo, relembrando aqui com vocês, né, quais são esses 4 pilares desse conceito de comunicação não violenta desenvolvido pelo Marshall. Então, o primeiro deles, né, é observação. E aí, gente, quem quiser entender a fundo sobre o conceito de comunicação não violenta, sobre os 4 pilares, o outro treinamento que a gente tem, ele é só comunicação não violenta. Eu trago bastante isso para vocês, bastante exemplos sobre os 4 pilares, aprofundo os 4 pilares. Aqui a gente só vai relembrar, mas eu indico você que não fez o outro treinamento, você que quer entrar de cabeça mais nesse conceito teórico, a assistir o outro treinamento de comunicação não violenta, tá bom? Então, o primeiro pilar, né, é a observação, é descrever os fatos sem julgamento. E aí, como pensar isso na prática, né? Exemplo, quando você fala assim, o Lucas chegou atrasado. E aí, quando você fala assim, o Lucas chegou 8h30. Qual que é a diferença de uma frase para outra? Qual frase vocês acham que expressa uma comunicação violenta? E qual frase vocês acham que não expressa uma comunicação violenta? E aí, já respondendo a pergunta, né? Quando eu digo o Lucas chegou atrasado, é uma frase que expressa comunicação violenta, expressa violência. Por quê? Porque ela dá abertura, ela é um julgamento, né? O Lucas chegou atrasado, ela dá um tom de julgamento e ela dá abertura para vários entendimentos. A pessoa que está te ouvindo, ela pode pensar assim,
Ah, o Lucas chega sempre atrasado, o Lucas chegou 10 horas da manhã, o Lucas chegou 2 horas da tarde. Então, assim, ela dá margem para muita coisa para o interlocutor que está recebendo essa mensagem. E aí, diferentemente da outra, quando você fala assim, o Lucas chegou 8h30. Vocês percebem que é uma frase sem julgamento? Você não tá julgando. Dá a entender assim, o Lucas chegou 8h30, será que aconteceu alguma coisa? Às vezes nem chegou, nem que seja que ele chegou atrasado, pode até ser que ele tenha chegado atrasado, que o horário dele seja 8 horas. Mas dá margem pra outra pessoa pensar assim, chegou 8h30, mas aconteceu algo. Entendeu? Que traz uma empatia maior para dentro da frase. Então, o primeiro ponto é essa observação, é a gente descrever o fato, o que aconteceu, mas sem julgamento, sem você colocar esse quê de julgamento dentro da sua frase. O segundo pilar, né, é sentimentos. Então, é expressar o que sentimos em relação à situação. Então, gente, muitos conflitos, muita coisa é gerado porque a gente não se expressa como a gente está se sentindo. Vamos pensar um exemplo dentro do meio corporativo, né? Dentro de um escritório. O meu chefe chega e fala assim, Micaela, eu preciso que você entregue um relatório. Hoje, imagine, né? Hoje é sexta-feira, último horário. Eu preciso que você entregue um relatório na segunda-feira, 8 horas. E aí eu só falo ok. Mas aí por dentro eu já fico assim, com muita raiva. Que cara folgado, esse cara pensa que eu não tenho vida, esse cara tá abusando de mim. A gente já pensa tudo isso, né? A gente já fica com ódio do chefe, porque a gente já vai ter que correr ou vai ter que chegar mais cedo na segunda-feira para terminar esse relatório, para fazer esse relatório. Agora, olha como que tudo muda se o meu chefe simplesmente falasse assim, se ele expressasse sentimentos e se eu expressasse os meus sentimentos. Micaela, surgiu uma questão urgente, eu preciso que você faça um relatório, me entregue na segunda-feira às 8 horas, porque eu preciso apresentar esse relatório para o nosso diretor. Tá vendo que ele expressa, né, o sentimento e já abrange também o outro nível, né, a necessidade daquilo e traz o porquê daquilo que ele tá me pedindo. E ao mesmo tempo eu posso expressar o meu sentimento. Nossa, eu acho que eu não vou conseguir, tá muito em cima da hora. Isso vai me deixar muito ansiosa, muito apreensiva. E aí, quando vira esse contexto, quando eu só não concordo, quando eu expresso os meus sentimentos, isso pode virar uma possível necessidade, né? Que é o terceiro pilar, necessidades. Identificar quais necessidades não estão sendo atendidas. Então, às vezes, eu não vou conseguir, eu preciso da sua ajuda. Eu acho que não, ok, eu acho que eu consigo, mas eu vou precisar chegar 1 hora mais cedo. Então, vocês entendem que é observação, escrever o fato sem julgar, expressar o que você está sentindo em relação àquilo, não só concordar, mas tipo assim, eu me sinto. Vamos pegar um outro exemplo, né? Eu me sinto triste com que isso você está falando, isso que você está me trazendo está me deixando ansiosa, isso que você está me trazendo está me deixando feliz. E expressar, né, as necessidades. Então, identificar quais necessidades não estão sendo atendidas. Eu não consigo te entregar nisso na segunda-feira, já é 5 horas da tarde da sexta. E aí, por último, né, o pilar pedidos, né? Então, fazer pedidos claros e específicos sem exigir. Uma coisa que a gente faz muito, gente, que transforma a nossa comunicação como uma forma violenta, é exigir as coisas das pessoas. Eu quero que você faça agora. Eu quero que você faça porque eu tô mandando. Eu quero que você faça porque é desse jeito que tem que ser e eu não quero ouvir opinião. Vai lá e pega isso pra mim. Vai lá e coloca isso pra mim agora. Não, depois eu te explico. Então, você entendeu que são essas... A gente, assim, ouve muito isso no nosso dia a dia e passa despercebido que isso é uma forma de se comunicar violenta, né? Então, dá pra você fazer o pedido... observando sem julgamento, expressando seu sentimento, a sua necessidade. Olha, eu preciso desse relatório na segunda-feira, porque eu preciso apresentar isso para o meu diretor. Eu fico angustiado de não conseguir entregar isso pro prazo. A minha necessidade é que a gente precisa desenvolver essa questão, a gente precisa repassar para frente. Então, por favor, será que você pode me ajudar com isso, entendeu? Então, as palavrinhas mágicas são sempre bem-vindas. No que tange a nossa comunicação e pensar
esses 4 pilares para que não haja essa comunicação violenta. E aí, pessoal, erros comuns da comunicação, né? Julgamentos e críticas ao invés de observação. A gente faz isso de uma forma muito automática, né? A gente critica, a gente julga, sem nem ouvir, sem nem entender o fato como completo. Acontece alguma coisa, a gente já julga e já critica. Então, isso torna a comunicação violenta. Você julgar e criticar sem observar o que aconteceu antes, sem apurar os fatos antes. Uso de uma linguagem violenta ou impositiva, né? Aquilo que eu falei para vocês. Então, você impor algo, faça isso, eu tô mandando, eu quero agora. E isso, gente, dá para pensar em todos os contextos. Faz porque eu te pago, pensando lá na sua casa, na sua família, com seu filho. Faz o dever de casa porque não passa da sua obrigação. Então, assim, essas falas são falas que remetem a uma comunicação violenta, né? E a falta de escuta ativa, a falta... Gente, é um mal, acho que, da nossa sociedade, né? O quanto nós não estamos presentes na nossa forma de ouvir. Não estamos presentes no que para ouvir e entender o que o outro está passando, né? A falta da escuta ativa, da escuta presente. E aí, né, a comunicação empática, a arte de ouvir e ser ouvido. Pegando o gancho, né, disso que eu iniciei com vocês, vamos falar um pouquinho então sobre empatia, sobre ouvir e ser ouvido, né? Então, como melhorar a escuta, como melhorar a empatia, como melhorar essa escutativa, expressar sentimentos com clareza, né? Então, primeiro passo. O que é essa escutativa? A escutativa nada mais é do que você estar presente. Então, o primeiro ponto para você melhorar a sua escutativa é você olhar olho no olho, é você evitar interrupções, é você demonstrar interesse. Então, a pessoa tá falando com você, você tá ali no celular. Aí você fala assim, como é que é? O que é isso que você tá falando? Isso é um exemplo clássico que eu sei que já deve ter acontecido com você aí, de uma não escuta ativa, né? De você não estar presente, não estar prestando atenção naquilo que o outro está falando. Então, sempre que alguém vier falar com você, para o que você está fazendo, ou só um minutinho, me dá só um minutinho que eu vou terminar aqui e eu já te escuto. Então, para tudo que você está fazendo, olha no olho da pessoa, evita interrupções, evita pegar o celular, evita fazer várias coisas ao mesmo tempo, dá atenção presente para aquele momento e demonstra interesse porque aquela pessoa tá te falando. Acolhe o que aquela pessoa tá te trazendo. Então, esses 3 pontos simples, gente, melhoram a nossa escutativa. E como expressar, né, sentimentos sem criar conflitos, né? Então, evite acusações, você sempre faz isso. Então, exemplos que a gente pode usar aí com os casais, né? Quem é casado, quem namora. Então, evitar acusações na fala, né? Você sempre faz isso, eu já esperava, você sempre me decepciona. Então, você tem outras maneiras de você falar sem você estar acusando a pessoa. Você pode expressar seu sentimento. Nossa, eu me sinto muito triste quando você age dessa forma. Nossa, eu me sinto muito angustiada quando você age dessa forma. Nossa, eu me sinto muito infeliz quando eu te ligo e você não me atende. Eu me sinto muito triste quando você não lava a louça para mim. Então, você entendeu o que muda? Eu não tô acusando. Você sempre deixa a louça suja. Você fala de outra forma, você expressa seus sentimentos. Eu me sinto triste quando você me sobrecarrega e não me ajuda com os deveres de casa. Gente, faz um teste aí na casa de vocês, com a família de vocês, com os amigos de vocês. Essa forma de expressar sentimento muda tudo. Porque quando você expressa pro outro, o outro, tipo assim, nossa, ela tá se falando como. É tão incomum a gente expressar os nossos sentimentos, é tão incomum as pessoas se falarem como se sentem, que quando fala, faz o teste e depois me conta.
causa espanto, causa, tipo assim, paralisa a pessoa. Nossa, pera, ela tá falando que ela se sente triste em relação a isso, então eu vou ter que mudar. E isso vai atingindo a pessoa de alguma forma, porque se você sempre for acusar, se você sempre for na abordagem agressiva, a pessoa até para de te ouvir. Use frases na primeira pessoa, né? Eu me sinto, e seja específico sobre o que você precisa. Gente, nós mulheres somos campeões disso, né? De querer adivinhar, querer que o outro adivinhe o que a gente quer, não. E aí a gente fica com raiva porque o outro não adivinhou o que a gente quer, né? Então, seja específico sobre o que você precisa. Eu me sinto triste porque você não me ajuda em casa, eu preciso que você lave a louça para mim, eu preciso que você limpe o banheiro para mim, porque assim eu vou estar menos sobrecarregada. Muda, não muda, gente? Do que você sempre faz isso, você nunca me ajuda com nada, você é um prestável. Gente, como que muda, né? Então, usem esse pilar na comunicação de vocês. Parem para pensar como vocês estão se comunicando. Tem muita gente que fala para mim assim: ah, mas eu não sou ouvido, ninguém me ouve, já cansei de falar, já cansei de pedir. Mas como que você está pedindo? Como que você está falando? Como que você está se expressando no seu dia a dia? Seja aí no seu ambiente de trabalho, seja em casa, seja com a família, seja com o seu namorado, seu esposo, seus filhos. Como que você está se comunicando? Gente, muitas mães cometem esses erros da comunicação violenta. A criança nem tá ouvindo ela, a criança tá no mundo dela. Em vez da mãe pegar a criança, olhar no olho, escutar, acolher, repassar o que a mãe quer. Gente, muda. Parece dica simples, mas muda totalmente como a gente se relaciona. E aí, né, como lidar com críticas sem reagir no automático? Porque é uma comunicação, vocês concordam comigo? É uma via de mão dupla. E a gente tem que estar preparado para ouvir não. A gente tem que ter preparado para receber crítica. A gente tem que estar preparado para ouvir uma coisa que a gente não quer, que não seja do nosso jeito. Isso faz parte dos pilares da comunicação não violenta, né? Então, como lidar com isso? Como lidar com essa crítica sem agir no automático, sem já fazer aquela cara feia e a pessoa já falar, já não me recebeu bem, né? Então, respire antes de responder, valide a perspectiva do outro, às vezes pensa ali o que o outro está te falando e responda com empatia, né? O que te fez sentir assim? O que te faz sentir assim? Às vezes, gente, é uma crítica que é válida. A pessoa virar pra você e falar assim, nossa, eu acho que você está sendo grossa. E aí, a gente, no nosso modo automático, grossa, me poupe, né? A gente já vai na defensiva nível master, né? Mas já pensou se você respirar, validar, né, a perspectiva do, nossa, pera, deixa eu ver o que eu falei aqui, às vezes realmente eu fui grossa, e aí, não, me fala o que te fez, o que eu falei que te fez sentir que eu fui grossa com você, te peço desculpas. Então, entendeu que muda quando você para refletir antes de só reagir e mandar a pessoa catar coquinho? Então faz total diferença você pensar, respirar e tentar entender a perspectiva do outro. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, né, algumas dicas, alguns pontos para a gente pensar a comunicação não violenta no ambiente corporativo, no nosso ambiente de trabalho, né? Então, como resolver conflitos e melhorar negociações no trabalho? Como resolver conflitos dentro do nosso ambiente de trabalho? E aí, a primeira dica, né, a comunicação eficiente no trabalho. Então, trabalhar sempre feedback construtivo, clareza e empatia, evitar tom acusatório e trazer mais soluções. Gente, os maiores conflitos de comunicação dentro do ambiente de trabalho, seja no escritório, seja dentro da UTI, seja dentro dos centros cirúrgicos, tons acusatórios, pessoas que querem só acusar, que querem só apontar o problema, que querem só ser agressivas nesse sentido, mas elas nem param para pensar o contexto como completo, por que ocasionou aquilo, e nem param para trazer uma solução. Às vezes eu recebo gente com esse tipo de comunicação violenta, só tipo, aconteceu isso e foi erro, não sei o que, e agora a gente tá... Isso vai causar um prejuízo gigante para a empresa, e a pessoa tá ali, perdida no problema, e só sendo
agressiva, só num tom acusatório. E a primeira coisa que eu faço, gente, é assim, tá, ok, acolho as emoções. E aí eu falo pra ela assim, não, então tá bom, eu já entendi que o problema é esse, mas e aí? O que a gente pode fazer pra resolver esse problema? Porque tem gente, que gosta de macetar o problema. Que gosta vamos achar o culpado, vamos crucificar o coitado do culpado que ocasionou esse problema. Mas aquele que consegue virar a chave, e, tipo assim, independentemente de quem causou o problema, de quem foi a culpa, vamos tentar pensar na solução primeiro. E assim, não vamos crucificar quem causou o problema, vamos apoiar, vamos treinar. Será que aconteceu? Será que a pessoa não estava qualificada? Será que a pessoa está passando por algum tipo de problema? Então, vocês entendem que é a clareza na comunicação, é o acolher as emoções, é ter inteligência emocional, para que você não seja violento, para que você não seja agressivo na sua fala com o outro. Então, conflitos não são sobre ganhar, mas sobre entender. A gente vive num mundo que a gente quer sempre ter razão. A gente quer sempre ser o número um. A gente quer sempre estar certo, sempre estar certo. E ai de quem falar que eu tô errada. Mas a gente se torna errado pensando dessa maneira. A gente se torna errado agindo dessa maneira. Não é sobre ganhar o tempo todo. A gente não tá vivendo numa competição o tempo todo um com o outro no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa família. A gente precisa começar a se acolher, a se amar mais, a entender o outro. Ninguém tá aqui vivendo numa guerra, num conflito que não tem fim, né? A gente tá aqui para entregar o nosso melhor, para fazer o nosso melhor, para ter tranquilidade no que a gente faz também no nosso trabalho, para ter paz, né? Imagina se for esse campo minado o tempo todo de eu quero ganhar, eu quero ter razão, a minha opinião que vale. Pensa como que vai ser esse ambiente, né? Então pensem sobre isso. Como mediar conflitos com comunicação não violenta, né? Então, ouça todos os lados sem interromper, resuma o que foi dito para validar o entendimento e encontre um pedido que atenda ambas as partes. Essa parte é um slide que a gente pode pensar muito aí na nossa liderança, né? Os líderes que estão assistindo esse treinamento, né? Então, chega um conflito de comunicação, chega um conflito aí para você, líder, né? E agora, Micaela, o que é que eu faço? Então, gente, escute. Às vezes chama numa salinha, num lugar reservado, uma pessoa, uma parte interessada. Depois ouve a parte da outra. Acolhe aquilo que está sendo dito. Tenta entender. Gente, o líder, ele sempre tem que estar com a cabeça no todo. Se você é líder, se você não observa o todo, se você não observa tudo, uma visão 360, para tudo você precisa rever seus conceitos aí de liderança, porque aquele líder que fica ali só focando num pontinho, esquece de ver tudo, de ver o macro, de analisar, porque às vezes um conflito gerou esse conflito entre ambas as partes, mas é outra coisa que está ocasionando, um outro problema que está influenciando, que se você não levar em consideração e tomar uma decisão, isso pode afetar o todo. Então, o líder, ele sempre tem que ter esse olhar do todo, né? Então, ouvir as duas partes, entender o todo, resumir o que foi dito, às vezes trazer ambas as partes para você, líder, ser o mediador desse conflito, ensinando os liderados a não serem violentos um com o outro. Agora vocês vão se ouvir. Vocês pensaram dessa forma? Vocês fizeram isso? Vocês agiram dessa maneira? E se vocês fizessem isso juntos? Entendeu? Então, esse é o papel da liderança. E encontrar, né, uma solução que atenda ambas as partes. Lembra, não é uma competição e você, líder, não tem que gerar competição entre um e outro. É fazer com que a sua equipe, com que o todo trabalhe junto. Tá bom? Então, técnicas para negociações empáticas, né? Então, pergunte antes de responder, concentre-se nos interesses, não nas posições, e use sempre, né? Nós, em vez de eu, você ou você. Então, traga sempre para o nós, para o coletivo. E aí agora, trazer para vocês, né? Como eu falei para vocês, a gente ia fazer um giro aí de técnica de comunicação não violenta na prática. Então, a gente viu o ambiente corporativo, o meio que nós vivemos, né? E trazer para vocês também nas relações pessoais. Então, como aplicar a comunicação não violenta na família, com amigos e relacionamentos.
Então, comunicação consciente em casa. Então, gente, diga o que precisa sem culpar. Valide emoções antes de oferecer soluções. Mantenha diálogos abertos e transparentes. Como que é você, gente, aí na sua casa? Às vezes a gente fica tão no automático no trabalho, tendo que ser profissional no trabalho, tendo que ter uma postura, uma imagem no trabalho, que a gente esquece que a gente tem um papel a desenvolver dentro da casa da gente, que a gente tem uma postura para ser desenvolvida dentro da casa da gente. E tem outras pessoas interagindo com a gente que tem emoções, que tem problemas, que tem medos, ansiedades, que tem tudo. E imagina se houver uma comunicação violenta dentro da casa da gente, se você está sendo a pessoa que está levando essa comunicação violenta para dentro de casa, se você é aquela pessoa difícil que seu pai, seu marido, seu filho fala, ih, lá vem, chegou, lá vem problema, lá vem essa agressividade, esse cara podia ficar lá no trabalho dele. Já pensou se é isso que as pessoas pensam quando você chega no ambiente, quando você chega em casa? Então, gente, vamos repensar a nossa comunicação dentro de casa. Vamos repensar como que, se é a gente que está gerando os conflitos, se é a gente que está levando os conflitos, né? Então, acolher a emoção do outro, ouvir o outro, validar. Gente, muito dos conflitos, das coisas que acontecem dentro de casa no nosso dia a dia seriam evitados se a gente simplesmente ouvisse o outro presente. Essas técnicas de escutativa que eu trouxe para vocês, se vocês validassem as emoções, tipo assim, às vezes a esposa chega e fala, nossa, hoje eu tô triste, eu tô mal, assim, para de frescura, cara, vai pra lá, entendeu? Se você só validasse, não, me conta aqui, por que você tá triste, o que aconteceu, ouvir sem julgar, às vezes trazer uma solução ou não, entendeu? Então, manter esse diálogo aberto, estar presente para as pessoas também, tá bom? Então, lidando com emoções intensas, né? Então, respire fundo antes de responder, nomeie a emoção, estou frustrado, estou bravo, e dê espaço para o outro se expressar também, né? É aquilo que eu falei para vocês, uma coisa vai interligando a outra, né? Às vezes a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente está sentindo, né? E aí, às vezes, por exemplo, você não quer estar com a outra pessoa, mas você pode comunicar ela, agora eu tô muito estressada, eu tô muito sobrecarregada, me dá um tempinho, deixa eu tomar um banho, deixa eu comer uma coisinha e depois a gente conversa. Entendeu? Você dar nome, você falar o que você tá sentindo, gente. E isso traz espaço para que o outro te entenda, para que não haja essa comunicação violenta. E dê espaço para ouvir, não é só você. Como eu venho falando, né, uma via de mão dupla. Então, tem o outro também, né? Tanto amizade, quanto relacionamento, quanto família, qualquer tipo de interação social tem o outro. Então, dê espaço para você ouvir o outro e ele se expressar como ele se sente também. E aí, comunicação não violenta, né, com crianças e adolescentes. Então, os papais e as mamães que estão me ouvindo, né, substitua ordens por escolhas guiadas. Quem nunca viu um videozinho desse sentido, né, nas redes sociais? Então, meu filho, você quer usar a camisa branca ou a camisa azul? Tem essas duas opções, tem que escolher uma. Valide os sentimentos antes de corrigir. Então, entenda, né? O sentimento, mãe, eu quero brincar só mais 5 minutos. Não, então só mais 5 minutos, combinado. E use perguntas abertas, né, para incentivar o diálogo. Gente, a mesma coisa. Parem para pensar comigo, quem tá me ouvindo. Se tá tão difícil a gente escutar os nossos colegas de trabalho, validar os sentimentos dos nossos colegas de trabalho, aí você multiplica isso, a pessoa vai embora para casa dela. Validar os sentimentos da esposa, do esposo, dos pais, e aí vai. Escutar o sentimento desse adulto que tá em casa. Imagina como que a gente tá em relação às nossas crianças e adolescentes, se a gente não suporta o pessoal do nosso trabalho, se a gente não suporta os nossos amigos, se a gente não suporta os nossos cônjuges, os nossos pais. Imagina se você tem suportado, se você tá partindo dessa premissa de comunicação violenta, né? O seu filho, adolescente ou criança. Gente, muitos problemas que chegam para mim na clínica seriam facilmente resolvidos
Se pais e mães simplesmente parassem para ouvir as crianças, para acolher o sentimento das crianças. Criança não é adulto, criança tem sentimento e o sentimento dela ela é 3 vezes mais que o nosso, porque ela tá aprendendo a lidar, ela ainda não sabe lidar com aquilo. Você, pai, mãe, precisa acolher, precisa ensinar, precisa, ó, vai ficar tudo bem, precisa validar aquele sentimento e não só perder a paciência. Ah, essa criança só chora. Essa criança só enche o saco, essa criança só me dá trabalho. Mas e aí, você já parou para pensar no seu filho, na sua filha, no seu sobrinho, em qualquer pessoa que você tenha relação? Tanto criança quanto adolescente, gente. Adolescente é uma criança que tá pensando que é adulto. E ele precisa que os sentimentos dele sejam validados, né? Tem toda a questão da adolescência, toda a questão de mudança, de puberdade, de cobrança social. Então, gente, facilmente muitos dos problemas seriam resolvidos se a gente só parasse, praticasse escutativa, praticasse as técnicas de comunicação violenta, escutasse os problemas do outro, validasse, né, os problemas dos outros, tá bom? E aí, pensando, né, as técnicas de comunicação não violenta no digital, evitando mal-entendidos online, né? Hoje a gente tem que pensar que a gente vive uma era digital muito forte, né, pessoal? Redes sociais, até dentro do mundo corporativo, né? Você vira ou mexe tem que mandar um e-mail, vira ou mexe você tem ali um contato no Skype, no WhatsApp, daí vai. Então, como evitar, né, não ser violento no digital? Já viu que tem gente que fala assim, quando você escreve com a letra maiúscula, né, e a pessoa pergunta assim, por que você tá gritando? Então, você deve se perguntar, por que ela tá falando de comunicação não violenta digital? Esse é um exemplo perfeito para você entender que existe e tem que ser pensado, né? E aí eu trouxe alguns casos para vocês. Então, problemas comuns da comunicação online, né? A falta de tom e linguagem corporal. Então, é isso, né? Eu escrevo com a letra maiúscula, a pessoa pensa que eu tô gritando com ela, mas às vezes eu não tô gritando, não tem nada a ver, mas a falta da imagem da pessoa faz a outra pensar isso, né? Interpretações erradas de mensagens curtas, então, falta de interpretação, e reações impulsivas e debates tóxicos. E aí, né? Como escrever mensagens mais claras e empáticas, praticando técnicas da comunicação não violenta. Então, antes de enviar, né, pergunte: isso pode ser mal interpretado? Isso pode ser mal entendido? Prefira perguntas em vez de afirmações agressivas. E se houver conflitos, surgir uma conversa por áudio e vídeo. Não, pera, a gente não tá se entendendo, deixa eu te ligar, vamos marcar presencialmente? Ponto. E respondendo a ataques nas redes, né? Então, ignore quando não vale a pena, responda com perguntas para incentivar reflexão e bloqueie se necessário para manter a sua saúde mental. E aí, praticando a comunicação violenta no dia a dia, né? Caminhando para o final do nosso treinamento, eu trouxe algumas dicas para a gente pensar se dá para aplicar isso no nosso dia a dia. Às vezes não dá para fazer tudo, mas uma coisa ou outra dá para a gente estar melhorando, tá bom? Então vamos pensar juntos. Pequenos desafios diários, né? Então, 1 minuto de pausa antes de reagir a algo negativo. Então, veio aquela emoção negativa, veio aquela raiva, veio aquele ódio, aquela tristeza. Se dá um minuto, gente, se dá um minuto, lembrem dos conceitos de inteligência emocional, não deixa a emoção te tomar, se dá um minuto, respira, para depois você responder o outro, para depois você dar esse retorno para o outro. Reescrever uma crítica para torná-la mais empática e praticar a escutativa em uma conversa difícil. Outras dicas, né? Meditações e reflexões para fortalecer a empatia. Então, pratique gratidão diariamente, tente se colocar no lugar do outro antes de julgar e reflita sobre uma situação em que a comunicação não violenta poderia ter ajudado. Acho que esse ponto da empatia, gente, de tentar se colocar no lugar do outro, no que tange comunicação não violenta, é tão bacana que eu sempre falo assim, sempre que você for fazer uma fofoca, sempre que você for julgar, sempre que você for falar algo que não vai trazer bem, para e pensa, e se fosse alguém falando isso de mim? E se fosse alguém fazendo esse comentário de mim?
E se fosse alguém falando essa coisa maldosa de mim, como que você se sentiria? Como que você se sentiria falando, a Aline tá chegando atrasada de novo? Nossa, a Aline só chega atrasada. Nossa, aquela menina é tão insuportável, não aguento a voz dela. Como que você se sentiria se fosse você ouvindo isso? Se a crítica fosse direcionada a você, se o julgamento fosse direcionado a você? Então, vamos ter cuidado com o que a gente fala, vamos ter empatia nas nossas falas, e o que a gente está comunicando, e o que a gente está fazendo, em como, às vezes, a pessoa tá num dia ruim, você tá lá sendo super agressiva com ela, você só tá piorando o dia dela. Já pensou que com uma palavra, com um acolhimento, com um ouvir sem julgar, você pode estar transformando um dia que tá mal num dia maravilhoso? A pessoa com certeza vai te dar feedback. Nossa, aquele dia eu tava tão mal e você me acolheu, você me ajudou, você me ouviu. Então, pessoal, façam a diferença no dia a dia um do outro. Tanto em casa, tanto com seus amigos, tanto na internet, como no nosso ambiente de trabalho. E aí, algumas dicas, né, no que tange a parte mais do ambiente de trabalho mesmo. Então, evite fazer juízo de valor durante as conversas. Pratique a empatia, que procure se colocar no lugar do seu interlocutor. Escute o que o outro tem a dizer sem interrupções. Seja claro ao explicar suas necessidades. Evite levantar o volume da voz e adotar um tom acusatório. Não faça comparações para provar um ponto. Explique suas necessidades com clareza. Busque por pontos em comum, não tenha receio de expressar suas vulnerabilidades e não retribui ataques com outros ataques. E aí, para finalizarmos, a comunicação não violenta não é sobre ganhar discussões, mas sobre construir conexões. Então, agora é com vocês. Experimentem aplicar, né, todas as técnicas, todas as dicas no seu dia a dia e vejam a transformação acontecer. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar de todas as dicas, de todos os exemplos, pensar a comunicação não violenta no dia de vocês, tanto no trabalho, tanto aí no nosso ambiente corporativo, tanto no nosso ambiente lá das UTIs, dos centros cirúrgicos, tanto com seus filhos, na internet, e que vocês consigam aplicar essas dicas no dia a dia, tá bom? Obrigada, até o próximo treinamento.